Bem-vindos, bem-vindos. Professor de Reiki, mestre de Reiki ou sensei. Eu creio que a maioria das pessoas está acostumada com o termo mestre de Reiki, né? Já é muito comum, já muito divulgado. Creio que a maioria das pessoas também já percebeu que mestre de Reiki não é um guru, não é um ser iluminado, não é alguém muito especial, né? Assim que fora de série realmente. Não. É uma pessoa, como eu e você, que fez o nível 1 do Reiki. Se dedicou, estudou, se aprofundou, praticou. Fez o nível 2, se dedicou, conheceu teoria, foi para a prática, experimentou. Fez o nível 3A, mestre de si mesmo, senhor de si mesmo, né? Buscando autoconhecimento, buscando mais informações, se aprofundando, e encerrou o ciclo, né? Que é um ciclo realmente, uma jornada, fazendo o 3B, que seria o mestre professor, né? O mestre que ensina o Reiki. E aí, muitas pessoas se sentem, né, com vontade de ensinar o Reiki, de levar o Reiki para mais pessoas, para públicos, para amigos, familiares, pessoas que gostam do Reiki, veem os benefícios e querem compartilhar isso com os outros, não apenas com a aplicação, mas trazendo a oportunidade de que outras pessoas se tornem reikianas. O Reiki Sui tem essa prerrogativa. Você precisa passar por uma sintonização, por uma iniciação com o mestre habilitado. Não existe Reiki na natureza, não existe Reiki no planeta à vontade, disponível para qualquer pessoa pegar. O Reiki nasce no centro cardíaco do reikiano. Tem um vídeo muito legal sobre isso no canal. Então, essa sintonização é necessária para que você desperte esse potencial, para que você adquira esse potencial e você depois treina as técnicas que estão disponíveis. E quem faz isso é o nosso mestre, nosso sensei, nosso professor de Reiki. Algum tempo atrás, o termo mestre em Reiki era muito rebuscado, né? Tinha essa coisa, é um guru, é um ser iluminado, é isso e aquilo. Mas é um carinha, é o Luiz ali, olha lá, não tem nada de iluminado ele, não tem nada de especial. Que mestre o quê? Tinha essa conotação negativa, né? A gente valorizava demais o termo mestre. Mas o termo mestre, a gente resgata aí da nossa própria história aqui no Brasil. O mestre era um professor, né? Um professor bem qualificado, um professor que se destacava, era chamado de mestre, né? Fora do Brasil, provavelmente também tem essa mesma ideia, essa mesma conotação. E o termo guru, o termo ser de luz, ser iluminado, coisa e tal, é um pouco mais do lado esotérico, né? New Age, essa coisa toda. E aí quando veio o mestre em Reiki, as pessoas confundiam um pouquinho, confundiam. É ruim porque cria uma ideia, né, errada sobre o professor de Reiki. Vem uma cobrança exagerada envolvida também, né? Então, hoje em dia eu creio que está mais... está bem resolvida essa questão com as pessoas, né? Elas sabem que o mestre de Reiki é aquele que faz iniciações, que ensina o Reiki. Às vezes chamam de sensei, que é um termo usado também no Japão, para designar o mestre, designar uma pessoa diferenciada no ensino, né? Na transmissão das informações. Mas não é muito comum chamar de sensei. E professor de Reiki também não é muito comum. Também não é muito comum. Eu creio que o mestre de Reiki foi algo que pegou mesmo, que se estabeleceu, né? E que foi bem compreendido. Mas professor de Reiki também encaixa, fica muito bom, né? Aquele que ensina o Reiki. Porém, dentro desse contexto de ensinar o Reiki, de ser professor de Reiki, a gente tem detalhes interessantes. Assim como você se tornar reikiano não significa que você se torne um terapeuta, que a gente precisa separar as coisas, são coisas bem diferentes. Você precisa fazer um curso de terapia, de terapeuta, você precisa fazer um curso para se qualificar, para aprender a atender, para aprender a finalizar a sessão, a cobrar e tudo mais. Você tem que se qualificar para ser um terapeuta. Não basta você aplicar Reiki e ter o Reiki disponível. Tem mais habilidades necessárias. Da mesma forma, se tornar mestre em Reiki, fazer um nível de mestrado, não significa que você é um professor de Reiki. Ou seja, que você sabe ensinar.
Porque muitas pessoas nunca deram aula, nunca ensinaram outras, nem no trabalho, nem em casa, de forma alguma. A gente assistiu aula, a gente vê como é que o professor faz, como é que ele conduz e tudo mais, mas a gente não tem a prática. A gente não desenvolveu a habilidade de ensinar. E aí nós temos muitas reclamações com relação a mestres de Reiki, porque eles não são bons professores. São pessoas excelentes na parte teórica, com muito conhecimento, com uma carga muito boa, com muita dedicação, com muito estudo. Né? São pessoas muito boas na parte prática do Reiki, de conhecer a aplicação, efeitos, de saber explicar, de saber conduzir a aplicação, as técnicas. Tem essa prática, né, aliada com a teoria, mas não sabem ensinar. E muitos se tornam professores de Reiki, se tornam mestres de Reiki, vão ensinar e não conseguem. Porque não tem uma didática correta, porque não tem uma abordagem correta, porque não sabem conduzir uma turma, porque não sabem montar o material. Então a gente também tem uma certa ideia equivocada de que a pessoa se tornou mestre de Reiki e ela vai dar uma aula de Reiki naturalmente. Uma coisa mais simples do mundo. E não é. Se você tiver um talento especial para isso, legal, você avança muito rápido. Se você já foi professor antes, excelente, tudo que você aprendeu antes você usa numa aula de Reiki. Mas se você não encaixa nessas duas possibilidades, você tem que se qualificar para ser um bom professor de Reiki. Fazer um curso de oratória, fazer um curso para falar em público. São requisitos importantes para que você se torne um bom professor de Reiki. Não basta conhecer a teoria, não basta conhecer a prática. Você tem que se qualificar para ensinar o Reiki. Conduzir uma turma pode ser uma coisa muito simples, muito fácil, muito fluida, e pode ser algo totalmente conturbado. E aí, a imagem que você vai passar para os seus alunos, para, né, os participantes dessas turmas, os futuros reikianos que você vai formar, pode ser uma boa imagem ou pode ser uma imagem ruim. Então a gente precisa ter esse cuidado de que se tornar professor de Reiki exige estudo e dedicação. Exige. Isso vem com o tempo. Eu tive a grata oportunidade de ser professor antes. Eu ensinava primeiro as pessoas no dia a dia, no trabalho, né? Quase uma aula particular de diversos conhecimentos que eu tinha e pelos cargos que eu ocupei, então eu tinha que treinar o pessoal, eu tinha que ensinar, então eu tive uma experiência muito boa. Depois eu parti para aulas com turmas e eu tive também uma experiência fantástica de ensinar desde criança de 3, 4 anos até adultos de 80, 90 e poucos anos. Turmas extremamente homogêneas, turmas com adolescentes de 12, 13 anos e pessoas mais idosas com 85, 75, 65 anos, pessoas trabalhando e pessoas só estudando e assim por diante. Eu tive uma riqueza muito grande de aprendizado e tinha esse gosto, que também é importante. Já vamos falar disso. Então, tive um aprendizado muito bom. Quando eu cheguei no Reiki e eu fiz os níveis e fui vivenciando e fui aprendendo, me tornar mestre foi muito natural e montar turmas e ensinar foi muito natural. Eu já estava acostumado com isso. Então, a coisa fluiu muito bem. Mas nem todos têm essa oportunidade, nem todos têm essa vivência e essa experiência que eu tenho. Mas essa vivência e essa experiência que eu tenho não são obrigatórias. Não são limitantes. Como eu disse, você tem o objetivo de se tornar um mestre Reiki e um bom mestre Reiki, se prepare. Faça os níveis lentamente, vivencie todos eles, adquira conhecimento, invista em livros, estude, troque ideias, procure o seu mestre, procure aprender com ele, tire suas dúvidas, mas também faça cursos compatíveis com a arte do ensino. Curso de oratória, curso de dicção, curso de falar em público, uma série de cursos aí que são oferecidos no SENAC, são oferecidos em algumas escolas, né, particulares. É importante. Ou, se você não tiver curso, contrate um professor particular, procure na sua cidade um bom professor e vá. Contrate com ele umas aulas particulares, ele vai ensinar você e vai passar, né, esses detalhes.
Comece dando palestras sobre Reiki, comece passando para o público essas ideias e monte as suas turmas. Comece com turmas pequenas. Comece com turmas pequenas, são mais fáceis de gerenciar, são mais fáceis de você dar atenção às dificuldades que você vai encontrar e aos pouquinhos você aumenta essas turmas. Turmas com 2, 3, 4 alunos no máximo para começar são excelentes. E depois, se surgir a oportunidade, você passa para 5 e 6. Eu, mesmo com toda a minha experiência de ter tido turmas aí de 40, 50 alunos, eu digo para vocês, eu gosto de turmas presenciais com 4, 5, 6 alunos no máximo, estourando assim. O ideal é 4 ou 5 alunos, porque aí você ensina bem, você passa bem o conhecimento, você tem tempo, você dá atenção para o aluno, você orienta corretamente, você pode observar o aluno. Turmas muito grandes, a dinâmica às vezes é muito rápida, e Reiki é diferente de outras disciplinas. Reiki tem muita energia envolvida, coisas fluindo que a gente às vezes não percebe. Então, a gente começa devagarzinho, a gente vai se qualificando, se preparando para nos tornarmos bons professores. E aí surge aquela questão que eu trouxe agora há pouquinho, né? O gostar. Você tem que gostar de ensinar. Ser professor, você tem que gostar. Você tem que gostar de ver o aluno se superando. Você tem que gostar de ver o aluno crescendo, se tornando melhor do que você, inclusive. É importante isso, esse incentivo que você dá para o aluno. Porque tem aquele professor burocrático, ele não gosta muito, né? É a profissão, é a função dele e tudo, mas ele vai lá, dá aula e pronto, acabou. Ele não, ele fica distante, assim, não se envolve, não se aproxima, não demonstra essa alegria em ver o aluno, né? Então, mesmo que você não goste, você pode desenvolver o gostar. Você pode desenvolver. Não é algo que é, eu gosto ou eu não gosto, acabou. Não, às vezes a gente nem sabe. Eu, no começo, nas primeiras turmas, eu pensei, puxa, será que eu vou gostar de dar aula? Será que eu vou me adaptar? Já dava aula particular, né? Já dava aula para 1 ou 2 pessoas, mas pegar uma turma assim, com 15, 20, 30, 40, 50 pessoas, será que eu vou gostar disso? Eu gostei. Cada turma era diferente. Cada turma, a matéria era a mesma. Às vezes eu tinha no mesmo semestre 3, 4 turmas com a mesma matéria. Cada turma tinha um ritmo diferente, cada turma abordava de uma maneira diferente. E a gente tem que ser criativo, a gente tem que planejar, organizar direitinho, se adaptar. Então, eu também tive dúvidas. Experimentei e gostei muito. É algo muito meu, muito particular, que se encaixou. Mas tem pessoas que também não sabem. E às vezes se limitam, se prendem a certos preconceitos, né, e não se permitem. Então, de repente, um curso de formação às vezes é importante, né? Um curso para dar aula, que deve ter por aí, curso para falar em público. Tudo isso vai mostrar para você, vai trazer oportunidade de você se descobrir, às vezes, potenciais dentro de você que você não imagina. E você se torna um excelente professor. E mesmo que você não se qualifique, mesmo que você não busque cursos, no dia a dia, se você for dedicado, se você for estudioso, buscar, né, por si mesmo, você se desenvolve. Observando aulas no YouTube, observando aulas na sua cidade, em cursos que você fez na faculdade, como é que o professor faz, como é que ele conduz, pela observação a gente consegue. É um caminho às vezes um pouco mais longo, um pouco mais difícil, mais solitário, mas tem pessoas que seguem por aí e também se tornam excelentes professores. Dar aula é uma das coisas assim que traz uma sensação fantástica, um sentimento interno da gente de que cumprimos o nosso dever, fazemos aquilo e o resultado é fantástico. Eu trabalhei já com vendas, eu trabalhei com atendimento ao público, e prestação de serviços, e o retorno que eu tive como professor não chega nem perto das outras atividades, não chega nem perto.
rendimento também não chega nem perto. Se você for trabalhar com venda, dependendo da área que você trabalhar, dependendo de como você for, você ganha muito dinheiro. Normalmente, o professor não é bem remunerado. Infelizmente, não é remunerado como devia. Quanto nós precisamos da educação, é importantíssimo no país. Quanto mais professores e mais qualificados os professores, fantástico. Melhores alunos nós teremos. Com o Reiki, isso não é diferente. Não é nada diferente com o Reiki. Você pode ir para uma aula com um professor de Reiki ruim, você vai sair chateado, incomodado, desestimulado com o Reiki, sem vontade de aprender mais e de buscar mais. E você pode ir para uma aula com um excelente professor de Reiki e você sai dali com um gás, você sai dali com uma vontade, você sai dali entusiasmado e você quer que todo mundo seja reikiano. E você vai adiante. Essas duas realidades coexistem. Não dá para pensar que só o bom vai existir. Não, vai existir também um que não é tão bom, um mais ou menos, um excelente. Tem de tudo. O universo é muito amplo. Todas são possibilidades. A gente chega naquilo que a gente pode. A gente chega naquilo que é necessário naquele momento. Mas a gente não pode chegar e desistir. A gente tem que avaliar corretamente. Ah, fui um bom professor, mas faltou isso e isso. Legal, mas agora eu vou adiante, vou buscar um outro melhor, vou buscar um que seja diferente, vou buscar um que tenha isso, que tenha aquilo. Ah, fui um excelente professor, vou continuar com ele. Ah, mas não consigo, mas então vou pegar um que seja um pouco diferente, com uma abordagem diferente, para ver como é que é. Tudo é motivo de crescimento. Tudo é motivo de crescimento. E nós precisamos, cada vez mais, de mais mestres de Reiki que iniciem as pessoas. Né? Mesmo aquele mestre iniciador, ele só inicia, acabou, e vai embora. Tu te vira. É excelente, gente, é excelente. Tem pessoas que gostam disso, tem pessoas que precisam disso, que se sintam desafiadas a ir adiante. Sou reikiano, agora eu vou me virar. Vou para o YouTube pesquisar vídeo, vou para comprar livro, vou falar com outro mestre, precisamos disso. Mestres iniciadores são fundamentais. Inicia e vai embora, pronto. E mestres professores, mestres que ensinam realmente, precisamos muito também. Para que passe informação correta, para que passe informação adequada, para que passe informação da maneira correta, para que passe informação com esse prazer de ensinar, para motivar os alunos, para motivar os reikianos, para trazer essa informação toda de uma maneira totalmente diferente, um retorno totalmente diferente. Então, precisamos de todos esses. E quanto mais reikianos, melhor. Quanto mais reikianos, melhor. Tomando uma fala de uma amiga minha de muito tempo, que ela fez mestrado comigo, hoje ensina Reiki. Um reikiano em cada família seria fantástico. Um reikiano em cada família seria fantástico. Poder oferecer Reiki, né? Dar suporte para sua família, auxiliar sua família, seria fantástico. Em breve chegaremos nisso. Em breve chegaremos nisso. Mais mestres, mais professores de Reiki, mais qualificações, mais prazer em ensinar, mais alunos satisfeitos e motivados, que também se tornarão bons mestres em Reiki e bons professores em Reiki. Começamos devagar, começamos com as dificuldades e não deixamos elas nos parar, não deixamos elas nos assustar e vamos adiante, vamos crescendo. Gratidão a todos.